Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Você que está acompanhando aí é um documento que fala sobre a moral que o Pai já havia dado para Moisés. Quando ele fez aliança com Moisés, ele deu os 10 mandamentos. Pois então, esses 10 mandamentos significa a lei de Deus, a lei do céu, a lei para se ir para o céu. É uma regra, para entrar no céu. Assim como todas as empresas têm suas regras, seus estatutos, os edifícios, os condomínios têm seus estatutos de horário, de como utilizar, como fazer, para estar naquele local. Então, para você estar numa empresa, ser funcionário da empresa, você tem que seguir as regras da empresa. Num condomínio, você tem que seguir as regras do condomínio. E assim, sucessivamente. Com Deus é a mesma coisa. Para você estar com Ele no céu, tem que seguir regras, não é? E as regras de Deus, então, são regras de amor, são regras de misericórdia, são regras de santidade, são regras que nos protegem, na verdade. Na verdade, os 10 mandamentos, eles são para nós um escudo de proteção. Se nós os seguirmos, eles nos protegem contra todo o mal. Agora, se nós cairmos nas tentações de fazer o que bem entendemos, nas tentações que o demônio coloca na nossa vida também, aderirmos a elas e não dermos ouvido a Deus, assim como aconteceu com Adão e Eva, preferiram acreditar na serpente e não acreditar em Deus. Conosco pode acontecer a mesma coisa? Claro que pode. A mesma coisa. Nós viramos as costas para Deus, para os mandamentos, e vamos ouvir aí o que o demônio tem para nos oferecer, para nos tirar da vida divina, da vida sagrada. Então é isso. Os 10 mandamentos são regras, mas são regras que não fazem mal a ninguém, não é? E não exclui ninguém. É para todos. É isso que é importante. É para todos. Bem, estamos aqui, querido irmão, querida irmã, neste documento, no capítulo 3º, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. O subtítulo que estamos conversando é o bem moral para a vida da igreja e do mundo. Dentro disso, estamos estudando sobre o martírio cristão. Vimos aí no nosso último encontro o exemplo de Susana, por exemplo, que ela foi acusada por 2 juízes, porque ela não quis ceder a eles, eles queriam possuí-la fisicamente, e ela não quis, então, e eles armaram uma cilada contra ela, então, e ela foi levada ao martírio, sim. Bem, ou melhor dizendo, ela preferiu, ela preferiu o martírio, Agora, hoje também ele vem falar para nós no Novo Testamento, de uma outra pessoa. Então diz aqui o Santo Padre, o Papa João Paulo II, no limiar do Novo Testamento, recusando-se a calar a lei do Senhor e a comprometer-se com o mal, o João Batista deu a sua vida pela justiça e pela verdade. E foi assim o precursor do Messias, também no martírio. Então, João Batista é aquele que foi o precursor. O que é o precursor? Aquele que vem preparar o caminho. Cursor, então, é um curso. Pré é aquele que vem antes. Então, ele veio preparar o caminho do Senhor. E preparou muito bem esse caminho, inclusive no martírio. Jesus foi martirizado? Sim, Jesus morreu martirizado, evidentemente. Morreu por amor, se entregou por amor, assim como João Batista se entrega também, claro, acusado de uma coisa, de algo iníquo, Você sabe disso, As pessoas más, elas armam ciladas e problemas, etc., para acusar os inocentes e matá-los, Porque as pessoas más, elas odeiam as pessoas
que querem ser de Deus. As pessoas que estão nas garras de Satanás aí, por exemplo, elas odeiam as pessoas que rezam, que buscam Deus, que vai à Santa Missa, que comunga o corpo do Senhor. Então odeia, simplesmente odeia. Então claro que elas vão fazer de tudo para enganar a pessoa, iludir, para que ela caia em armadilhas, em seduções, etc. O João Batista, no caso, ele falava para o rei, né, que ele estava em pecado, porque ele abandonou a esposa dele para se juntar com a cunhada, a mulher do seu irmão. Então, na verdade, ele roubou a mulher do irmão dele. Então, claro que era um pecado gravíssimo. Mas ele era rei, né? E contra o rei não se faz nada, aquela coisa toda. Mas João Batista falava: você está errado, você está em pecado. Mas o rei gostava do João Batista e não queria mandar prendê-lo nem nada. Ele sabia que ele era um homem de Deus. Mas numa festa, a filha dessa amante dele, portanto a sobrinha dele, né, dançou para ele, deve ter dançado muito bem, e ele já tinha bebido muito também, estava bem alcoolizado, e disse para ela, né, pede-me o que quiseres, eu te darei. Ela foi falar com a mãe. Falou com a mãe: mãe, o que eu peço para ele? Ela falou: pede a cabeça do João Batista. Imagine você, né? Uma jovem, querendo tantas coisas, tantas roupas, etc. Enfim, tudo que jovem gosta, mulher gosta. A mãe, fazendo parte desse reino das trevas, não é verdade? Pede para que a cabeça do João Batista seja trazida numa bandeja. Bem, aí o rei, muito triste, teve que cumprir a sua palavra, não é? Falou coisa que não devia ter falado, estava bêbado, e teve que cumprir a sua palavra. Então mandou decapitar aí João Batista. Então por isso que esse precursor, esse João Batista, ele também foi precursor de Cristo no martírio, né? Morreu antes de Cristo. Por isso foi encerrado na escuridão do cárcere aquele que veio para dar testemunho da luz e que mereceu ser chamado pela mesma luz que é Cristo, lâmpada que arde e ilumina. Foi batizado no próprio sangue aquele a quem fora concedido batizar o Redentor do mundo. Mas ele batizou Jesus e ele também foi batizado no próprio sangue dele. Então, porque essa expressão da igreja, batizado no próprio sangue, antes de Cristo então não havia esse tipo de batismo, né? O batismo dos judeus era outra coisa, não era nada espiritual, não era nada que livrasse você da morte, do demônio, do pecado original, nada disso. Então, claro que é um batismo diferente. Já, então, as pessoas que morreram sem o batismo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi aí criado, né, fundado por Jesus Cristo, essas pessoas, então, esses mártires, são chamados assim na nossa teologia católica. Eles são batizados no próprio sangue. Então, o próprio sangue serve como batismo para eles entrarem no céu. Entende isso? É nesse sentido aí. Na Nova Aliança, encontram-se numerosos testemunhos de seguidores de Cristo, a começar pelo diácono Estevão e o apóstolo Tiago. Eles foram, bem no início, já foram martirizados, né? Que morreram mártires para confessarem a sua fé e o seu amor ao Mestre e para não renegarem. Então, Estevão, você sabe, né? E ainda quem segurou aí a roupa das pessoas que atiravam pedras, né, nele, ele foi morto apedrejado. Foi Saulo, né, que depois, chamado por Cristo, se torna Paulo. Então, nosso querido São Paulo. Mas Saulo perseguia os cristãos. A palavra de Deus explica bem isso, que ele era perseguidor dos cristãos. Ele mandava matar mesmo. Então, Estevão aí foi o que São Paulo estava presente aí no martírio dele.
Tiago, apóstolo Tiago, né? Querido São Tiago. Tinham dois Tiago, né? O menor e o maior. Então um deles já foi morto rapidinho, o outro se tornou bispo de Jerusalém. O primeiro bispo de Jerusalém foi São Tiago. E outro Tiago morreu também no início da igreja. Nisto eles seguiram o Senhor Jesus, que diante de Caifás e Pilatos deu um tão belo testemunho. Não é verdade? Confirmando a verdade da sua mensagem com o dom da vida. Então, confirmando a verdade da sua mensagem com o dom da vida. Então, eles deram a vida porque não saíram da verdade de Cristo. Não saíram. Eles não arredaram o pé, não é verdade? Como nós dizemos. Inumeráveis os mártires que preferiram as perseguições e a morte a cumprir o gesto idólatra de queimar incenso perante a estátua do imperador, como está em Apocalipse 13. Rejeitaram inclusive simular um tal culto, dando assim o exemplo do dever de abster-se até de um mero comportamento exterior contrário ao amor de Deus e ao testemunho da fé. Na obediência, eles confiaram e entregaram, como Cristo, a sua vida ao Pai, aquele que os podia livrar da morte. Então, aí está o martírio, quer dizer, você sofrer. Hoje, nós precisamos dar a vida, ora, se preciso for, não é? Se Deus quiser que isso aconteça, para nós, isso pode até vir a acontecer. Mas hoje, qual o nossa luta, vamos dizer, nosso martírio, né? Não de morte assim, mas não de morte por degolar a cabeça, de qualquer outro tipo, mas hoje nós lutamos, sim, lutamos contra o pecado, contra o secularismo, contra o relativismo, contra o comunismo, contra as pessoas más, pessoas que vêm para distorcer todas as coisas, que vêm para nos colocar em uma situação difícil. Então hoje nós temos que renunciar a muitas coisas. Temos que renunciar, sim. Sofrer o nosso martírio, entre aspas, né? Como eu já contei várias vezes aqui, mas quem sabe tem alguém ouvindo pela primeira vez. Eu trabalhava numa empresa e então naquela época, não sei se ainda existe isso, porque eu não trabalho mais em empresas, né? Trabalhei autônomo por 30 anos depois dessa empresa. Então, mas naquele tempo existia a CIPA e quem era escolhido ali, o representante da CIPA na empresa, então não podia ser mandado embora durante 2 anos. E eu tomava conta, né, de um depósito muito grande de uma empresa multinacional também. Então eu era chefe desse depósito. E acima de mim existia então uma supervisora. Então era nós dois que tínhamos ali a voz de comando naquela empresa. E ela me chamou então para contar os votos, né? Que foram feitos os votos para eleger o presidente da CIPA naquela empresa. E foi eleito um rapaz lá então. Ela falou: não, Luiz, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar isso daqui. Porque eu não quero que esse rapaz seja o presidente da CIPA, eu quero mandar ele embora. Bom, primeiro ponto que ela não tinha nenhum motivo, porque eu era o chefe dele, eu sabia que ele era um bom trabalhador. Primeiro ponto, não tinha motivo para mandar embora. Ia mandar embora e ia ter que recolher outro, então para que mandar embora? Bom, não sei se ela tinha algo particular com ele. Mas enfim, ela queria mandar essa pessoa embora. Outra que fazia um mês que ele tinha se casado também. E outro ponto também é que eu não ia participar dessa falcatrua. Eu falei: olha, eu não posso participar disso. Isso é uma falcatrua e eu como cristão não posso participar disso. Bom, a partir daquele momento, aquela mulher pegou um ódio mortal de mim. Porque eu não acolhi o que ela falou, então ela não pôde fazer o que ela queria e teve que ficar com o rapaz lá 2 anos. Bom, então eu estava dizendo, a partir daquele momento, então, ela pegou um ódio mortal de mim, entende? E ela queria arrumar
meios, pretextos para me mandar embora. Mas como já estava ali já há muitos anos e todos da matriz, das outras filiais, todo mundo me conhecia, sabia da minha idoneidade, que eu já tinha passado ali por vários, por várias cadeiras ali dentro daquela empresa, não é verdade? Então eu fui, no caso, eu fui subindo de posto ali, não é? Então já conhecia bem todo o sistema e eles me conheciam também. Então não teve jeito dela me mandar embora. Mas, então quer dizer, eu coloquei o meu emprego em risco ali tranquilamente. E se ela quisesse me mandar embora, poderia tranquilamente mandar embora e eu aceitaria numa boa. Por quê? Porque eu não poderia participar daquela mentira. Então hoje, por exemplo, tem muitas empresas que obrigam as pessoas a mentirem. A mentirem, por exemplo, um vendedor, vamos supor, de carro, vai. Então o carro, ele sabe que o carro não está bom, que o motorzinho está ruim, eles deram um jeitinho lá de fazer alguma coisinha para enganar os clientes, para vender aquele carro ruim daquele jeito. E vem ali uma pessoa que não entende de nada, não entende de motor, não entende de barulho de carro, e acaba adquirindo aquele carro que o vendedor fala que está bom, mas ele sabe que está ruim. Porém, ele fala que está bom, por quê? Porque o chefe fala para ele, você tem que vender todos esses carros aqui. O que está bom, o que não está bom, você tem que vender, se você quer ficar empregado aqui. Então o que acontece? Daí a pessoa passa a mentir, passa a fazer parte daquilo tudo, daquela falsidade toda e engana as pessoas. E as pessoas muitas vezes vão comprar um carrinho com dinheirinho apertado, com prestação apertada, e o carro começa a quebrar e daí não tem dinheiro para consertar, porque comprou um carro que estava com problemas e o vendedor sabia. Então, se você é um vendedor cristão católico, você não pode participar disso. Ah, mas você é mandado embora. Então, sabe aquilo que nós estudamos alguns dias atrás? Aquela coisa de, eu vou fazer um mal, mas é para um bem. Olha, veja, a minha esposa acabou de ter um nenê. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? Então, minha esposa acabou de ter nenê e ela não trabalha, portanto, só eu trabalho. E eu tenho que sustentar a casa, sustentar a família, essa criança que nasceu. Então, por causa que eu tenho que fazer esse bem, que eu tenho que sustentar minha casa, então eu me disponho a mentir, a enganar os outros, então a praticar um mal, a praticar um pecado, mas por causa do bem que eu vou fazer em casa, para sustentar minha família. Ora, isso daí não pode acontecer. Simplesmente conversamos tudo isso semana passada já, não é? Quer dizer, por causa de um bem eu posso fazer um mal? Isso não existe, na lei de Deus não existe. Então confie em Deus, espere em Deus, fala, não posso participar disso, não posso mais participar disso. Você dá o seu testemunho cristão para a pessoa, para o chefe daquela loja. Ele pode ficar muito bravo com você, esbravejar, fazer aí acusações, olha, você vai ser mandado embora sem direito a nada, porque você está aí. Olha, Deus vai abrir caminho para você em outro lugar. Deus vai. Não se preocupe com isso. Se você der seu testemunho, com amor, com carinho, com confiança em Deus, Ele vai te socorrer com certeza. De alguma forma ou de outra, Deus vai te socorrer. Então esse é o testemunho dessas pessoas que confiaram em Deus, deram sua vida e se tornaram mártires. Quer dizer, foram batizados no seu próprio sangue e imediatamente foram recebidos no céu como mártires. Então está aí. A igreja, então, propõe o exemplo de numerosos santos e santas que testemunharam e defenderam a verdade moral. A verdade moral. Eu estou falando disso, né? Você viver na verdade, você sair da mentira, sair da falsidade, do engano, de enganar as pessoas. Acreditar em Deus, não é? Então, testemunharam e defenderam a verdade moral até o martírio ou preferiram a morte a um só pecado mortal.
elevando-os à honra dos altares, a Igreja canonizou o seu testemunho e declarou verdadeiro seu juízo, segundo o qual o amor de Deus implica obrigatoriamente o respeito dos seus mandamentos, inclusive nas circunstâncias mais graves, e a recusa de atraiçoá-los, mesmo com a intenção de salvar a própria vida. Então veja, nunca tentar remediar o mandamento de Deus, nunca tentar contornar o mandamento, driblar o mandamento, não é? Então o mandamento tem que ser executado do jeitinho que ele é. No martírio, enquanto afirmação da inviolabilidade da ordem moral, refugia a santidade da lei divina e conjuntamente a intangibilidade da dignidade pessoal do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. É uma dignidade que nunca é permitido aviltar ou contrariar, nem mesmo com boas intenções, sejam quais forem as dificuldades. Jesus adverte-nos com a máxima severidade: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem vir a ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Que ganhar o mundo inteiro só serve para esta vida. E essa nossa vida é muito curta, é muito rápida. Os mais fortes aí chegam a 100 anos. Os mais fortes. Os que têm mais saúde, não é verdade? Agora, o que é 100 anos diante da eternidade? O que significa 100 anos? É um grãozinho de areia na praia. Um grãozinho de areia na praia. Quer dizer, vale a pena você vir a ganhar as coisas do mundo que são passageiras, que são efêmeras, que não duram. É como uma planta que nasce bonita ali, fica viçosa, de repente ela murcha e morre, e seca e cai. Em algumas horas, alguns dias, se for o caso. Adianta isso, nós temos aqui, como Jesus diz, vir a ganhar o próprio mundo e perder a vida eterna? Não, não vale a pena, não é? Não vale a pena. O nosso problema no pecado é que nós não medimos as consequências. Nós não paramos para pensar. Nós não fazemos aquela provinha do contar até 10, não é verdade? De repente, se contar até 10, dá para pensar melhor. Fala, vale a pena? Será que vale a pena eu sujar minhas mãos? Como no caso, naquela eleição que eu falei, vou sujar minhas mãos nesta eleição. Sujar as minhas mãos. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu desviar um dinheirinho ali do caixa da empresa? Será que vale a pena eu sujar as minhas mãos? E perder a vida eterna, perder a vida com Deus? Então é isso. Bem, querido irmão, querida irmã, chegamos ao final do nosso programa do dia de hoje. Vamos fazer a oração que o Papa faz aqui a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos, para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.